Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do dono da bola aí, onde Neto aí, né, se declara a Gabigol, né? Nós sabemos que ele é um exímio fã de Gabigol, né? E ele fala que o Gabigol voltou com tudo aí, né? E vai voltar a ser titular no Flamengo, né? Vamos ver o que ele falou sobre o Gabigol aí e sobre o jogo de hoje. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Ó vocês, ó, com o Gabigol. Vocês têm inveja dele, porque ele faz isso. Porque não tá nem aí pras críticas. A gente é o que a gente é. O que as pessoas pensam da gente, eu penso assim, né? Tá tudo bem, irmão. Olha o que ele faz. Toca a música, coloca lá, faz animação. Mostra, não tá falando nada, ele tá falando que tá voltando a jogar futebol. E todo mundo quis acabar com ele, porque, meu irmão, deu o exame positivo dele. Ele usou alguma droga, cocaína, maconha, usou anabolizante. O que aconteceu? Aconteceu o quê? O que foi? 2 anos? Pra quê? Porra, o cara mata as pessoas de carro e não é preso. As pessoas falam das pessoas que são racistas, as pessoas que querem botar na cadeia. Mas qual é a parada? O cara ontem tá assistindo da Atena ontem, cara. O cara totalmente embriagado, bêbado, deu 1,1 no bafômetro. Ele quebrou o bafômetro. Quebrou o bafômetro. Ele travou o bafômetro, velho. Não, e tá tudo certo aqui. Mas pera um pouquinho, aí vocês querem acabar com a carreira do Gabigol? Porque vocês usam o quê? Aí vocês usam aquele que não gosta do Flamengo, aqueles que têm ódio dele, e aqueles que acham que ele é mascarado ele. Mascarado é quem não joga. Mascarado é quem não faz gol. Mascarado pra mim é os caras que ficam sem treinar. Mascarado pra mim é o reserva que acha que joga e nunca vai pra dentro. Mascarado é aquele que nem concentrado vai, nem relacionado e fica metendo um pau em todo mundo. E que faz onda pra caramba. Aí chega no coletivo, ele arregaça. Aí chega no jogo, ele pipoca. Esse é o mascarado pra mim. Cara que faz o que faz o Gabigol não é mascarado, ele tem personalidade. É diferente. É diferente. E esse país aqui é acostumado a trucidar ídolos, como esse. Que vocês, esse país aqui, trucidaram ele. Pros erros que ele fez como ser humano. E fez muitos. E muitos. Vocês trucidaram ele. Vocês não deixaram o maior jogador de todos os tempos dar o pontapé inicial numa Copa do Mundo no Brasil. Vocês não deixaram ele levar o troféu. Vocês não deixaram, porque ele tinha um outro patrocinador, eu acho que era Mastercard, não sei o que era, Santander, não me importa também as duas empresas. Pô. Esse gol aí é contra o Atlético Paranaense. Uhum. Os caras entram na pilha do Gabigol. Os caras jogam bolacha, ele come a bolacha. Os caras jogam cerveja, ele... gotoso. Os caras entram na pilha dele, ele consegue fazer o estádio todo entrar na pilha dele. O Gabigol é um monstro de jogador, é um filho incrível, um irmão maravilhoso. É que vocês não conhecem a vida do Gabigol, vocês veem ele agora, mas vocês não sabem. E aí vocês analisam do jeito que vocês quiserem. Já falou muito aí do Cruzeiro, falamos muito do Gabigol. Ô, Vene Casagrande, eu quero saber que drone que você tem. Tem o drone do time? Temos o drone do time, o provável Flamengo temos o drone. E cadê ele? O Gabigol não é mais drone, né? Porque o próprio Flamengo acabou confirmando que ele vai pro jogo. E eu acho até, fica aqui o elogio, porque o Flamengo, ontem você até me questionou isso, não divulga a lista de relacionados. Eu acho que o Flamengo utilizou uma baita estratégia, divulgando que o Gabigol iria pro jogo, porque só para exemplo, para vocês entenderem, antes da torcida saber que Gabigol iria pro jogo, cerca de 20 mil ingressos haviam sido vendidos. Logo depois do Flamengo... Quantos? Cerca de 20 mil. 20 mil. Logo depois do Flamengo divulgar, horas depois, já tinham 30 mil ingressos vendidos. Obviamente, o Gabigol será um espetáculo à parte para o torcedor comparecer a esse jogo. Que eu falo, não tem nenhum outro motivo para o torcedor comparecer. Qual seria o outro motivo? Assistir um espetáculo do Flamengo? Duvido que o Flamengo vai dar um espetáculo hoje no Maracanã. Não vai. Não é a estratégia do Tite, não é a característica do Tite fazer o time dar espetáculo. Tem o Gabigol de volta. Estamos falando de um maior ídolo aí dessa atual geração, um jogador que não entra em campo há muito tempo, que tem números ruins e tem a chance de voltar a jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã nessa noite. Vai ser relacionado, não começa no time titular, fica no banco de reservas. E qual é o time titular? O provável Flamengo que o Tite treinou ontem, tá? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda. No meio de campo, o Alan entra, porque a gente está falando aí de um jogador que está fora de combate, que é o Pulgar, o Alan entra no lugar do Pulgar. Gerson,
como segundo volante, e De La Cruz fazendo a função do Arrascaeta, que também está fora por conta de lesão. Numa ponta, Lohan, que para mim é a grande novidade no time no lugar do Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Então, se a gente for parar e analisar, são apenas duas mudanças. Sim, aí, né? Por questões clínicas, né, Pedrosa? São duas mudanças, sim. O Arrascaeta e o Pulgar, que estão com problemas clínicos e por isso que não tem ninguém sendo poupado, Vene, você se acalma. Bom, eu prefiro esperar a entrevista coletiva do Tite, porque eu não sei se o Luiz Araújo está sendo poupado ou se de fato o Lohan está ganhando uma vaga nessa ponta direita. Tem o Lohan, é verdade. Eu acho difícil que o Lohan tenha ganhado pela idade, progressão ainda. O Luiz Araújo também é um jogador que o Tite gosta. Mas, se eu não me engano, foi esse meio-campo com o De La Cruz fazendo a função da Arrascaeta que jogou contra o São Paulo, não foi? Sim, sim. Eu acho que o Flamengo foi um time mais intenso contra o São Paulo. Lógico que eu nunca vou falar que o Flamengo é melhor sem o Arrascaeta. Nunca é melhor. É sempre melhor você ter o Arrascaeta. Mas em relação à intensidade, o Flamengo foi um time mais intenso com o De La Cruz fazendo essa função. Eu gosto muito do Lohan, eu acho que é um jogador que tem uma qualidade imensa para poder criar jogadas para o Flamengo, mas não só pela ponta direita, mas também construindo pelo meio, como ele sempre fez na base. Eu acho que é um Flamengo suficiente para fazer um grande resultado na Copa do Brasil, matar inclusive o segundo jogo. Por exemplo, ontem o Atlético Mineiro enfrentou na Copa do Brasil e venceu só por 2-0. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. O Sport na Copa do Brasil. O Flamengo, para mim, contra o Amazonas, tem que fazer exatamente um resultado de 3 para cima, para poder conseguir matar o segundo jogo e dar espaço no calendário justamente para você não ter mais um acúmulo de jogo nessa segunda partida, principalmente porque a viagem é longa também. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer aí um grande resultado no Maracanã e tem que fazer. É o jogo para você tirar pressão, é o jogo para você espantar um pouco essa crise e dar mais tranquilidade ao trabalho do Tite. E aí você traz um recorte, Veni, da importância do Gabigol até para essa geração, esse momento, o que ele fez e o que ele já estabeleceu como pessoa, como atleta, como ídolo no Flamengo. Ponto. Isso é incontestável, né? A pessoa que fala que o Gabigol não é ídolo do Flamengo, a pessoa não assiste a futebol, né? E aí ele já tá feito, essa história já tá escrita. Não importa como acaba, se vai ser no final de um contrato turbulento, com pessoas não concordando, enfim, ele já estabeleceu que ele é ídolo do Flamengo. E aí a gente teve uma polêmica essa semana em relação ao Landim, que é o presidente do Flamengo, em que você tem aspas certinha dele, eu não queria falar o que ele não falou, e aí a gente vai trazer aspas aí, se você puder pegar, ô Paquito, a gente vai trazer aspas do Landim, em que ele quer dizer que o Zico vai passar, né? Que vai passar. Nessa mesma declaração ele também diz que o Gabigol uma hora vai passar também. Isso. E aí o Zico respondeu de forma muito elegante. Eu já falo aqui, vocês conhecem o Zico também, uma das pessoas mais maneiras do futebol que eu conheci. Nesses meus 15 anos de trajetória aí trabalhando com futebol, ele é um cara educado, maneiro, gente boa, conversa com todo mundo, chama todo mundo pelo nome, não tem assessor de imprensa, não que isso seja um problema, né? Até Sim. porque a gente trabalha com isso. Mas para dizer o quanto esse cara é humilde, e ele respondeu, o Landim, de forma muito educada, que era o que eu esperava do Zico, né? Eu ouvia, vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um pro Fla e colocou um gol dele, Pedrosa. Uma resposta muito educada do Zico, mas que se pra ter provocado uma resposta, teve uma espetada no coração, né? Não, porque senão ele não responderia, né? Sem dúvida alguma, eu acho que você não pode contestar o Zico ou falar em nome do Zico de alguma forma querendo mostrar que você vai diminuir ou querer apagar um pouco da história desse cara. Eu acho que de forma elegante ele conseguiu traduzir muito bem o que a gente falou ontem aqui. Eu acho que eu até utilizei, me orgulho disso, de uma frase perfeita. A gravata, ela nunca vai ser mais importante que a chuteira. Nunca. E o Zico mostrou isso com o gol dele, um golaço que ele passa por todo mundo, depois ele pega o rebote e faz o gol, que ele nunca vai passar, porque o Zico é eterno. A história do Flamengo e do Zico se misturam, assim como a do Vasco e do Roberto, assim como a do São Paulo e do Rogério, do Botafogo e do Garrincha. São ícones, são pessoas que vão além mesmo da personificação deles como ser humano. São ídolos que vão estar para sempre aí nos nossos corações e nas nossas cabeças também, porque fazem parte do futebol. Ô, Vene, foi infeliz a fala do Landim pra você? Pô, a gente tem várias palavras para tentar traduzir como é que o Landim agiu durante essa declaração aí. Foi infeliz, foi patético, foi muita coisa. Tem muito adjetivo pra gente trazer agora. Mas eu fico com a declaração do Zico,
porque novamente ele foi um craque, até mesmo na resposta. E só pra gente ter um pouquinho de noção, o Landim conseguiu chatear o Zico, gente. Eu não lembro do Zico, entre aspas, ter respondido a alguém assim. Nem eu. Nunca. Com classe, Nem eu. tá? Parabéns ao Zico pela resposta, porque foi uma resposta com classe, pegando um vídeo dele com a camisa do Flamengo. Eu nunca vi alguém chatear o Zico, eu nunca vi alguém fazer isso com o Zico. O Zico teve que reagir, porque a declaração dele foi tão infeliz, e não só em relação ao Zico não, tá? Em relação ao Gabigol também. Porque verdade. na minha opinião, o Gabigol também não vai passar. Isso aí. O que ele fez com a camisa do Flamengo Tá não vai feito. passar em nenhum momento. O que vai passar é a gestão dele. Isso você pode ter certeza. Porque, embora ele tenha conquistado muitos títulos em 2019, é uma gestão que a gente pode criticar em vários fatores. Vários fatores. A forma como ele conduziu a situação do Ninho do Urubu. Se a gente for parar e analisar os familiares, vocês acham que os familiares ficaram felizes? Vários torcedores ficam lamentando essa situação. Tem várias outras situações aí. Dentro de campo, teve um sucesso ou outro, uma infelicidade ou outra, uma polêmica ou outra, mas fora de campo, o Landim tem várias atitudes que a gente pode criticar. Uma delas é isso, porque ele mexeu com o maior ídolo da história do Flamengo e o Zico nunca vai passar. Venê, pode ser uma gestão impecável, tá? Vamos dizer que seja. Todo mundo gosta do cara impecável. Daqui a 10 anos, quando você começar a relembrar o Flamengo dessa geração, você vai falar, e aquele presidente, hein? Aquele Flamengo Que do Landim. maneiro. Não, você vai lembrar de Flamengo quem? do Gabigol. Do Gabigol. do Daqui a Zico. 50 anos, Pedrosa, quando o neto lá do pessoal, porque o Flamengo, aquele Flamengo de 19... aquele presidente. Flamengo Vai falar do Jorge o quê? Jesus. Do Jorge Jesus. Aspas, por favor, que a gente gosta de dar o negocinho, Claro. né? Eita, lá ela. Ele. Olha aí. Cadê? Uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar... Peraí, uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar se continuar a vestir e jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida. Eu vou além, tá? Vamos lá, uma entrevista pro GE, tá bom? Uma entrevista pro GE. Eu ainda vou levantar uma bola aqui. Estamos falando de um presidente que pouco aparece. Não é normal o Landim dar entrevista. É verdade, E ele é quando muito dá discreto, entrevista, ele entende que não é a dele. E tá Por exemplo, certo, ele é discretão. quando o assunto envolve futebol, ele deixa as pessoas responsáveis pelo futebol, o departamento de futebol da entrevista, marketing, os responsáveis pelo marketing da entrevista. O Landim pouco aparece. E quando aparece, fala umas baboseiras dessas, porque eu vou classificar como baboseira. Vergonhoso o que ele falou. Inclusive, ele tem o direito de pedir desculpa, de entender que o que ele falou foi errado. Porque ele cutucou o maior ídolo da história do Flamengo, que, repito, nunca vai passar. Eu espero que o Landim reflita sobre o que ele disse e venha a público pedir desculpa, porque ele tem esse direito. Todo mundo erra, ele é um ser humano. Ele pode ter entendido que errou, só que até agora ele se calou e, pelo visto, vai continuar calado. E a gente não tá falando... Assim, todo clube tem uma marca de um jogador que vai ser eterno, né? O Pedrosa trouxe vários aí, de outros clubes. E eu acho que quando a gente fala Zico, imediatamente todo mundo pensa no Flamengo. E eu digo mais, quando você fala Flamengo de uma forma aberta, as pessoas pensam logo no Zico. E ele foi um cara que ajudou a construir o tamanho da torcida do Flamengo. Sim. No momento em que foi popularizando o futebol, que sempre foi o nosso esporte mais popular. A gente está falando do que o futebol caminhou até aqui. E ele vive uma fase em que ele consegue, com o tamanho dele, construir o tamanho da torcida do Flamengo para virar uma massa. Então, assim, não estamos falando só de um cara que teve resposta em título, só o que ele jogou, mas também o que ele fez dentro da instituição e na arquibancada. Olha aí, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse que a idolatria de Zico vai passar. O que você acha? Tá certo? Ele tá certo? Faltou com respeito? Ou Zico nunca vai passar? Eu fico, às vezes, pensando que é até uma pergunta... Sabe aquela pergunta da prova? Que é pra te dar o ponto, né? Pra te dar o ponto, É só pra tu não tirar zero, Só pra você não tirar zero? Tá Tem mais ou professor menos que é legal, assim, né? gente. Não é possível, hein, Pedrosa? Não é. E assim, vocês dois sabem, eu sou muito nostálgica com futebol. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes eu sou até chata com isso. E aí, quando eu escuto, né? Já saímos, a briga de ontem, já tive com o Pedrosa em relação a Pelé e Messi. Não vamos voltar a essa conversa aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Mas eu sou muito nostálgica. Escutar um troço desse... Sério, ô Pedrosa? É como qualquer presidente do Santos em algum momento contestar o Pelé. Ou do Barcelona contestar o Messi. É desse tamanho aí. É desse tamanho, é exatamente isso. Existem reis, existem grandes jogadores, existem ídolos. E existe um Deus. No Flamengo, o Zico é Deus. É isso. Ó, já... Inclusive, o Zico, ele é ídolo do Brasil, né? Se a gente for parar e analisar, ele pode ser considerado ídolo do Brasil, porque ele ajudou muito já o futebol brasileiro. Sim, mas Sim. assim, a história dele é completamente... É porque é muito absurdo o que o Landim Gente, falou. não tem como não gostar do Zico. Não tem. É só isso. É isso. É só isso. Olha aqui. E aí na tela pra gente, as temporadas de Flamengo e Amazonas que se enfrentam hoje nessa Copa do Brasil. Em 22 partidas, o Flamengo venceu 14, empatou 6, perdeu 2, o aproveitamento é de 73%. E o time do Amazonas, 21 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 57%. Roberta Barroso chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center, trazendo mais informações deste confronto de logo mais. Não apareceu a Beta aqui no telão pra gente, mas eu sei que ela está me ouvindo e traz os detalhes. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda, amiga. Beijo pra você. Tô sim, Gláucia. Beijo pra você, Donk Silas, também pro fã de esporte. A gente já aqui no Maracanã, logo mais, 9h30 da noite, tem Flamengo e Amazonas. O Flamengo, então, começando aí essa busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil e com Gabigol entre os relacionados. Desde que ele conseguiu esse efeito suspensivo ontem, toda essa atmosfera em relação a essa partida parece que mudou. Os torcedores quiseram comprar mais ingressos. Só se fala em Gabigol. Ontem ele foi ao Ninho do Urubu, lembrando que só agora ele pôde visitar as dependências do clube, treinar no clube por conta dessa suspensão. Ele vinha aprimorando a forma física em casa. Então ontem treinou no Ninho do Urubu, foi recebido por funcionários, recebeu muitos aplausos, inclusive. Ali encontrou com o técnico Tite e foi relacionado então para essa partida. A tendência é que ele comece mesmo no banco de reservas, mas que jogue pelo menos por 30 minutos. É o que a torcida pelo menos espera hoje aqui no Maracanã, todos querendo ver o Gabigol em campo, justamente nesse momento em que o Flamengo passa por esse período de instabilidade. São 3 jogos sem vencer, então Gabigol aí voltando num momento importante até para o Flamengo voltar aos trilhos. Lembrando que para essa partida Tite não conta com Arrascaeta e Pulgar, eles estão no departamento médico. Gerson e Alan, então, são os possíveis substitutos para esse jogo de logo mais. Só que já que a gente está falando do Gabigol, de toda essa atmosfera, ele chega agora aqui nesse Sport Center. Estou feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. É claro que ansioso para poder amanhã. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras também nos jogos. Eu sempre me senti representado. Então, como eu falei, ansioso para amanhã, espero encontrá-lo, espero o Maracanã cheio e o mais importante, que o Flamengo vença. Tá aí, então, o Gabigol convocando a torcida e isso fez a diferença para quem? Para o Davi. Ele tem 15 anos, nunca veio aqui no Maracanã. Por que você está aqui hoje? Para só ver o Gabigol. Hoje eu vim, comprei ingresso ontem, tive a sorte de ter ainda, mas o Gabigol chamou, tem que vir. Por minha primeira vez, estou muito feliz. Desde 2019 eu queria ver ele jogar, muito feliz, dá até vontade de chorar, porque minha mãe realizou meu sonho de ver o Gabigol jogar, porque ele é meu ídolo, me inspiro muito nele. Um dia eu peço a Deus que seja que nem ele, jogar no Flamengo. E quanto vai ser o jogo de hoje? Pra mim, 3-0 Flamengo, Gabigol vai fazer o gol. Vai fazer 1, 2, 3? Vai fazer 1, ele vai guardar o dele hoje. E você acha que ele tem que começar como titular ou reserva? Se eu fosse o Tite, começava ele como titular, né? Mas a gente já sabe que vai começar como reserva, infelizmente. Você quer ele como titular para já mudar logo essa fase? Mudar, tem que mudar. Pô, perder por... Beleza, a altitude deu um probleminha, mas Botafogo 2-0. A gente tem que ganhar esse jogo. É obrigação e Gabigol tem que fazer esse gol. Manda um recado então pro Gabigol e um recado pro Tite também. Tite, bota o Gabigol para jogar, pelo amor de Deus. Gabigol, eu te amo. A nação te ama. Você é o príncipe. Olha só, então, o príncipe Gabigol hoje de volta, Gláucia. Bom, Roberta, trazendo as informações, o clima já lá no Maracanã, embora o jogo seja à noite, hoje feriado. Também a turma está aproveitando para passear e já entrar no clima dessa partida. Um beijo, Beta, obrigada, ótima sequência de trabalho para você por aí, acompanhando também toda essa movimentação e essa expectativa deste Flamengo, amigos, com essa volta do Gabigol.
E não só isso, eu acho que essa é uma partida importante para esse Flamengo retomar algumas coisas, né? Que a gente tem visto que nos últimos jogos estão muito abaixo contra um adversário que a gente já também vai trazer os detalhes. Tem caras muito experientes no futebol, caras conhecidos também, mas óbvio que o Flamengo superior, né? E aí aproveitar esse fator casa, esse momento da torcida, de volta de ídolo também. É um pacote interessante aí para vencer bem, convencer, né, Duque? Ainda mais para um Flamengo que vem com essa semana turbulenta, o início não legal na Libertadores, mesmo em alguns casos de atuações abaixo, né? Mesmo quando não perdeu, por exemplo, nos empates na vitória contra o Atlético Goianiense, no empate com o Milionários, quando teve jogador a mais e não soube aproveitar. Então o Flamengo é importante para dar uma resposta e num jogo que é muito favorito, não só pela diferença histórica, o Amazonas é um time recente, mas não vem atravessando um bom momento, não venceu na Série B, perdeu o estadual. Tem muitos nomes que a gente vai falar, inclusive do próprio Ibson, que é muito identificado com o Flamengo e auxiliar técnico do Adilson Batista, outro nome bem conhecido, mas o Flamengo mesmo com o time rodado é favorito. E eu entendo a emoção do Davi, assim como de muitos torcedores, quer ver o Gabigol titular, mas me parece o mais adequado começar no banco, porque são mais de 2 meses sem jogar, teve a questão do doping, então ele não pode nem treinar com os companheiros, não duvido que fisicamente ele esteja bem, mas é uma coisa você treinar sozinho e outra treinar com o dia a dia dos seus companheiros. Então é natural, mas que ele possa ter a maior minutagem possível, porque é importante para ele readquirir ritmo, ainda mais nessas circunstâncias, em um jogo que o Flamengo é bem favorito. Silas. Futebol, né? Glau e Donk, só se falava de Flamengo, né? Depois o Palmeiras, como o Atlético tá jogando uma barbaridade também, com o trio lá. Agora você empata com o Palmeiras, perde para o Bolívar. Aí depois você perde para o Botafogo. E aí vem essa notícia boa, né? Não só o jogo, a gente tem que respeitar muito o Amazonas, lógico, como se deve fazer, mas é um jogo para o Flamengo não só ganhar e voltar à calma. O que não vai, assim, tranquilizar muito, porque é um jogo que a torcida, principalmente, conta com essa vitória. Agora, o carinho da torcida para com o Gabigol, o carinho das crianças para com o Gabigol, desse menino de 15 anos, e o carinho dos companheiros, né? O Tite, toda a comissão, os funcionários do clube recebendo o Gabigol de volta. E eu espero que ele volte bem. Eu acho assim, o cenário está todo montado para uma vitória e para a volta, né, por cima do Gabigol, voltar a ser aquele cara porque ele precisa da bola ali. Se ela chegar, e agora tem muita gente para fazer essa bola chegar, ele certamente que ele vai colocar para dentro, porque nesse aspecto aí ele ainda é um dos melhores do Brasil. Vamos ouvir a Adilson Batista. Então é isso, galera, chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falou aí sobre a volta de Gabigol, né? Que já foi anunciado aí o perfil oficial no Instagram aí do Flamengo, né? Que ele vai sim jogar hoje, né? Vai ser relacionado. Tem aí 30 minutos para poder jogar, visto que ele não estava jogando treinando com o time, né? Então ele vai poder agora aí voltar e jogar, né? Acredito que seja um jogo muito bom para ele, que é um time que pode abrir espaço aí para que o Gabriel faça gol, e ele fazendo gol junto com o Pedro aí, né? O Flamengo só tem a ganhar, né? Então eu acredito que esse jogo é muito importante aí para alavancar aí o Flamengo ainda mais vencedor esse ano. Lembrando também que o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Então essa vitória é muito boa, muito importante aí, né? Porque se o Flamengo vencer 3-0, já pode aí poupar no próximo jogo, botar alguns jogadores aí que precisam de espaço, no caso do Gabigol, para jogar no jogo de volta, né? E aí vai ser a importância desse primeiro jogo aí, o Flamengo vencer e vencer bem. E também, né, vitória atrai vitória. Então o Flamengo vencendo esse jogo, o próximo jogo com o Bragantino, o Flamengo vai lá com força máxima, vai com tudo para poder ganhar esses 3 pontos e ir para lá, para a parte de cima da tabela, né, que não era para ter saído no jogo contra o Botafogo. Mas aí, qual a sua opinião sobre isso? Comenta pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal, galera. Agora valeu e até o próximo vídeo.